Vamos lá, pessoal, dando mais uma vez continuidade aí nos nossos vídeos, falando de VPA aí, Ana Cooley, Volume Price Analysis, né? Então já estamos aí no vídeo 3, lançando para vocês. Hoje a gente vai falar sobre análise de preço e volume, os primeiros princípios, né, da análise dela. E tem um apoiozinho ali, pessoal, para quem quiser apoiar o canal, o pessoal aí já sabe. Tem um Telegram aí na descrição, entra lá no grupo de Telegram, vem bater um papo com a gente, fala comigo lá, pode mandar mensagem para mim, pessoal, lá que eu respondo, tá, pessoal? Respondo a todo mundo, posso demorar um pouquinho, mas eu respondo a todos, tá? Tiro dúvidas e tudo mais. Espero que vocês estejam gostando. E se estiver gostando, curte o vídeo aí, pessoal, curte aí o canal e compartilha aí com os amigos aí para mim participar também, para assistir esse material aí que dá muito trabalho, mas é um material muito legal, tá, pessoal? Vou tirar minha câmera aqui para não atrapalhar e vamos dar continuidade. Então, quando a gente fala de análise de preço e volume, né? Então, no capítulo 4, a gente vai falar o que? Dos primeiros princípios. Então, deixa eu mudar minha corzinha aqui de rabisco, eu gosto do vermelho, tá? Então, princípio número 1, que eu acho que é muito importante, vocês vão entender o porquê, tá? Arte, não ciência. Então, análise de VPA, ler gráficos com VPA é uma arte, não é uma ciência exata. Se fosse uma ciência exata, você põe um robô para operar. Então, é uma arte, porque você precisa entender os sinais, identificar as formas, ter uma análise discricionária, e em cima disso você vai fazer suas operações. Então, não é possível automatizar ou utilizar um software para fazer a leitura. Você vai ter que fazer a leitura pessoalmente, né? Embora demore um pouco para se tornar um profissional de VPA, você verá que vale a pena o esforço, porque você vai começar a enxergar o mercado de uma forma completamente diferente. A análise é subjetiva, por isso é impossível de se automatizar. Uma outra vantagem é que você pode utilizar para o resto da sua vida. Basta apenas você ter dados, preço e volume, preço e volume, preço e volume, para qualquer ativo e qualquer operação que você quiser no mercado financeiro. Seja Bitcoin, seja criptomoeda, seja índice, seja dólar, seja ação, seja juros, seja qualquer coisa, tá? Princípio 2. Princípio 2 é a paciência. Você tem que ter paciência. Esse estudo demora um tempo para você empreender. Você tem que ter muita paciência. Por quê? Você vai olhar gráfico, vai olhar gráfico, vai olhar gráfico, vai olhar gráfico. Você vai demorar para começar a entender os sinais e correlacionar todos esses sinais que você está olhando para que você faça uma operação. Então demora um pouco para você absorver todo esse conteúdo e dinamizar isso na sua mente para que você consiga operar tranquilamente, né? Então o mercado é uma coisa importante. O mercado raramente para e reverte. Quase sempre é preciso tempo para que todos os vendedores ou todos os compradores estejam enxugados e esse constante desequilíbrio que cria zonas de preços e congestionamentos, muitas vezes vemos depois de uma tendência e movimento prolongado. Então, a gente tem que ter paciência, por quê? Porque a gente tem que esperar o mercado parar. Então, parar, parar, parar. Aí, depois de um tempo, a gente vai ver que isso aqui fez uma congestão, uma congestão pode ser uma acumulação, uma distribuição, tá? É aqui que o suporte e resistência aos preços se tornam tão poderosos. Eu vou ter suporte e resistência. Então, meus vídeos aqui de Wyckoff, vocês verem muito eu falar disso, principalmente o Wyckoff na prática, tá? E que também são um elemento chave no VPA. Porque você vai prestar atenção aonde? Você vai ficar prestando atenção no VPA, numa perna de alta, onde você vai ter aqui vários movimentos aqui que você não vai ter stop, ou você vai pegar um movimento quando ele vem num suporte, vai reparar como que ele vem aqui nesse suporte, e trabalhar essa região de suporte, para saber se isso aqui vai falhar, se eu vou ter um fluxo comprador, se eu não vou ter fluxo comprador e tudo mais. Então é isso que a gente vai trabalhar em cima do VPA, tá? A moral aqui, né, que a gente fala, é não agir imediatamente assim que um sinal aparece. Então, não é porque um primeiro sinal apareceu que você vai agir. Paciência, tá? Quando você derramar algo que tiver que limpar com papel absorvente, a primeira passagem coleta a maior parte do vazamento, mas é preciso uma segunda passagem para concluir o trabalho. Então, isso é o mercado, é uma esponja. Então, ele demora para concluir a operação de limpeza, de limpar os compradores e vendidos. Muitas vezes, ele vai marcar um fundo e ele vai vir testar esse fundo para terminar de absorver essas vendas aqui, para que ele possa fazer um movimento altista de novo. Quantas vezes vocês não viram esse movimento no mercado? Que a gente tem o famoso, por exemplo, o COI,
com o famoso fundo duplo. Quantas vezes vocês não veem isso? Isso é o mercado sugando e absorvendo toda essa oferta ou demanda até que o mercado esteja pronto para virar, até que ele já tenha sido sugado por completo, tá? Então, por favor, seja paciente e espere. A reversão virá, mas não instantaneamente, de um sinal de um candle. Sim, de dois candles, uma forma de V, uma forma de volta em V. Então, o que ela chama de V e reversão acontece em um candle, mas eles são raros. Então, normalmente, você não vai ter, por exemplo, uma reversão que ele faz um candle e no outro reverte. Muitas vezes ele vai fazer vários candles, vai fazer um movimento, aí ele vai fazer uma movimentação aqui que a gente vai pegar uma compra. Tem isso em todos os meus vídeos de day trade, vocês vão ver isso, tá? São raros movimentos que revertem em um candle só, tá? Próximo princípio, princípio 3. Tudo é relativo, tá? Tudo é relativo. Então, a análise do volume é toda relativa, né? Que ela chegou nessa conclusão que a análise é toda relativa, uma vez que ela parou de se preocupar com vamos dizer assim, com as médias, né? E o feed de volume que ela tinha lá, né? Logo ela percebeu que não havia nada a ganhar com a preocupação de pequenas imperfeições ou discrepâncias. Então, você não tem que, por exemplo, falar assim, ah, mas o volume aqui ele foi 0,2% abaixo da média, ou 0,2% acima da média. Eu não considero um volume bom. Volume bom, para mim, é um volume que vai tantos por cento acima da média. Depende. Como foram as barras anteriores? Essas barras anteriores foram todas pequenininhas aqui, e esse volume que foi abaixo da média, ele não tem relevância, será? Ou todas as barras foram acima da média? Por exemplo, eu tive um volume fraquinho aqui que foi na média. Não tem relevância esse volume bem abaixo dos volumes anteriores, por exemplo? Então é importante você entender que é relativo, o tamanho do volume é relativo. Você vai ter que se acostumar com essa diferença de volume na parte visual, quando você estiver operando. Porque como ele é tudo relativo, então não faz diferença você pôr uma média ou pôr uma linha ali traçando, né? Então, se você estiver usando o mesmo feed que ela fala, a mesma leitura o tempo todo, com meses de trabalho, né? Então, provou para ela que se você tiver o mesmo tipo de leitura, então eu tenho aqui as barrinhas de volume. Então, se eu tiver uma barra que seja o dobro dessa barra anterior, por exemplo, esse volume para mim já é válido. Então, independente se, por exemplo, lá no fundo eu tinha barras grandes, porque esse contexto é o contexto lá de trás. Esse contexto é o contexto daqui, de agora. Então, o que importa para a gente é o movimento de agora. Lógico, os volumes anteriores, a gente vai ter uma relação ali de suporte e resistência que a gente vai trabalhar. Mas o que importa é o seu visual do volume mais recente, do volume mais próximo. Por isso que a gente põe uma média de 20 períodos, que é o volume dos últimos 20 candles. Para a gente entender se aquele volume é significativo ou não, tá? Então, a gente não tem que ficar preocupado com pequenas imperfeições ou discrepâncias, tá? O volume é relativo porque estamos constantemente comparando uma barra de volume com outra e julgando se isso é alto, baixo, médio, o que foi antes. Então, são dados imperfeitos. Então, não faz diferença alguma se a gente está comparando dados imperfeitos com dados imperfeitos. Então, se o dado do volume é imperfeito naquele momento, se você comparar com outros dados imperfeitos, não tem problema, porque você só quer saber uma relação. Se é pouco, se é muito, se é baixo ou se é alto. Só isso que importa para a gente. Se aquele volume naquele contexto é baixo, alto ou médio, tá? Então, princípio 4. A prática faz a perfeição. Tá? Então, as técnicas de negociação que você vai aprender no livro funcionam em todos os prazos e são igualmente válidas. Quer você seja um especulador ou um investidor. Vale a pena o tempo e o esforço que você investe. Depois de algumas semanas ou meses, você verificará e você ficará surpreso com a rapidez com que você pode, de repente, começar a interpretar e prever cada reviravolta do mercado. Com o tempo, você vai bater o olho no movimento, você vai falar, isso aqui tá com cara de que vai fazer um movimentinho aqui, uma falhinha, eu posso comprar esse papel aqui. Então, você vai começar a entender esses movimentos e vai começar a operar esses movimentos bem mais fácil, tá? Análise técnica, tá? Então, o VPA é apenas parte da história. O mais importante são o suporte e resistência, pelas razões que ela descreveu no princípio número 2. É aqui que o mercado está fazendo uma pausa, executando suas operações de limpeza antes de reverter. Então, é aqui que a gente vai tentar pegar a operação.
Alternativamente, pode ser simplesmente um ponto de pausa na tendência de longo prazo, que será então validado pela análise de volume. Tá? Uma fuga dessas regiões de consolidação, juntamente com o volume, é sempre um sinal forte. Então, às vezes eu tenho uma congestão e eu tenho uma fuga dessa região, um volume muito alto aqui implementado nessa fuga. Então, essa fuga tende a ser uma fuga validada. Então, é um sinal importante de que a gente pode ter um movimento direcional aí nesse caso, tá? Então, sexto princípio. A gente vai voltar tudo depois aí, falar um por um, tá? Para falar, vou comentar com vocês o livro todo, tá, pessoal? Sexto princípio, validação ou anomalia, tá? Então, a gente tem que estar sempre procurando apenas duas coisas. Se o preço foi validado pelo volume ou se existe uma anomalia com o preço. Se o preço foi validado, que a gente vai ver como faz essa validação mais para frente, isso confirma a continuação do comportamento do preço. Então, se o preço está subindo e o volume está subindo e a gente validou esse movimento, então o comportamento do preço continua. Então, ele continua o comportamento do preço ascendente. Por outro lado, se houver uma anomalia, isso está enviando um sinal de uma possível mudança. Então, se eu tenho o preço subindo, mas eu tenho metade do volume que eu acho que deveria ter, então aqui já começa a me chamar a atenção, porque esse movimento aqui pode ser um movimento falso aí do mercado, pode estopar a gente aí por qualquer besteira, tá? Mas são as únicas coisas que a gente vai estar constantemente procurando na VPA. É o que? A validação ou anomalia. Eu tenho uma anomalia de preço e volume ou tenho um preço e volume validado. Sempre, tá? Capítulo 4, né, ainda. Então, análise de preço e volume. Então, princípio 6, ainda dentro da validação e anomalia. Opa, deixa eu botar. Tá? Ainda dentro do princípio 6. Então, como que a gente vai ver? Como que a gente vai validar? Exemplo de validação. Tá? Então, candle largo, com sombras pequenas e volume acima da média. Então, eu tenho uma média de volume aqui, eu tenho um volume acima da média, eu tenho um candle com spread largo e sombras pequenas. Tem um volume suficiente, tem um movimento de preço suficiente, então esse preço está validado. Tá? Então, esse movimento está validado. Nesse caso, a gente tem um mercado que é otimista, subiu fortemente do pregão, fechando logo abaixo da alta da sessão. Então, ele fechou próximo da máxima da sessão. E se esse for um movimento válido, esperamos ter esforço necessário para empurrar o mercado para cima, refletido no volume. Então, eu vou ter que ter esforço necessário para fazer uma barra dessa, ter que ser representada aqui no volume. Tá? Lembre-se que também essa é a terceira lei de esforço e resultado do Wyckoff, que é muito importante. É preciso esforço para o mercado subir e também é preciso esforço para que o mercado caia. Por isso, se houve uma grande mudança no preço da sessão, esperamos ver isso validado por uma barra de volume bem acima da média. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que ter um movimento desse, a gente tem que ter essa validação. Tá? Mais um exemplo de validação. Outro exemplo de validação. Nesse caso, volume valida o preço, né? Então, eu tenho um volume pequeno para um spread pequeno. Então, a partir disso, a gente pode assumir duas coisas. Primeiro, o movimento do preço é genuíno, não foi manipulado pelos grandes players. O segundo, por enquanto, o mercado está otimista. Então, até vermos uma anomalia, que seria uma divergência de preço e volume, então a gente pode continuar a manter qualquer posição. Então, o mercado subiu um pouquinho, mas ele fez pouco esforço para subir. Ele pode ir fazendo pouco esforcinho e continuar subindo. Isso não tem problema, tá? Vamos lá, mais um. Então, vamos começar a falar agora de anomalia. Então, exemplo de anomalia. Eu tenho um spread de candle alto e um volume pequeno, tá? Uma pergunta é, por que temos um volume baixo quando devemos esperar um volume alto? Isso é, um movimento de armadilha pelos mercados gerados pelos grandes players. O que ele faz? Dá uma boletada, isso sobe rápido, executa o mercado e para. E o mercado vem caindo depois. Aí o mercado vem recuando depois. Em uma barra de preço, tá? Então, nesse caso, uma barra de preço, a gente pode ver imediatamente que algo está errado. Há uma anomalia. Porque se esse fosse um movimento genuíno de alta, os compradores estariam apoiando o movimento de alta, numa barra de alto volume, que é o que a gente viu naquele anterior, então, barra de alto volume. Então, isso é uma anomalia. Então, em vez disso, a gente tem uma barra de baixo volume. Então, aqui a gente tem uma anomalia de preço e volume.
tá? É importante isso, pessoal, de validação anomalia, tá? Mais um exemplo de anomalia. Tá? Peraí, deixa eu ver se... Então vamos lá, mais um exemplo de anomalia. Por quê? Se a gente está comprado e a gente vê uma barra dessa, é um primeiro sinal de alerta. Tá? Os grandes players estão testando os níveis de compra e venda de juros antes de definir o tom da sessão. Então, com um olho em qualquer comunicado de imprensa pela manhã, que sempre pode ser usado para manipular os mercados, e nunca deixar a crise ir para o lixo. Então, afinal, se eles estão comprando no mercado, isso seria refletido em uma barra de alto volume. Então, se eu tenho os big players comprados aqui, eu tenho que ter uma barra de alto volume. Então, se eu estou comprado e vejo uma barra dessa, já é o meu primeiro sinal de alerta para eu sair de uma posição dessa, tá? Ó, aqui eu só complementei aqui, ó. Então, ó, a barra de volume está sinalizando que o mercado não está aderindo a essa ação de preço, o que é uma razão, né, para a gente ficar com um sinal de alerta aí nessa operação. Bom, outro exemplo de anomalia, tá? O que está acontecendo nesse caso é que o mercado alcançou um preço no qual o esforço adicional não resulta em preços para cima. Então, o mercado está comprando, 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 comprando. Chega uma hora que o pessoal começa a falar, opa, aqui eu quero vender, aqui eu quero vender, aqui eu quero vender, aqui eu quero vender. Então ele começa, o mercado a ter que fazer tanta força para subir aqui, às vezes, alguns bips, que eu tenho que fazer uma barra de volume enorme para subir só um tiquinho. Isso aqui chama um sinal para a gente, que eu tenho uma barra de baixo spread com volume acima da média. Né? E que cada novos compradores recebem os big players que se esgotam nesse nível. Então, os compradores que estão comprando aqui, os big players já estão começando a vender para esses caras aqui. Né? Então, eles vão começar a tirar os lucros, vão sair fora, então não há movimento sustentado maior no preço. Então, não tem sustentação de movimento de alta, porque eu não tive um spread, eu tive um esforço muito grande. Então, eu tive um esforço aqui muito grande nessa barra por um spread muito pequeno nessa barra. Então, isso também chama um sinal de alerta. Então, essa combinação de preço e volume é a fraqueza do mercado. Se a gente imagina o perfil da barra de volume em termos de volumes de venda e de compra, os compradores superariam os vendedores, refletindo o spread de preço curto. Então, se a gente conseguisse separar aqui os compradores e os vendedores, a gente ia ver que os compradores ganharam, mas ganharam um espaço muito pequeno. Então, o ganho de terreno foi muito pequeno pelos compradores. Então, muito esforço para pouco ganho. Então, o mercado chegou a um ponto que não importa quanto mais esforço seja aplicado, agora é resistente a preços superiores. E os vendedores estão impedindo a compra. Então, já tem uma força de venda muito forte aqui em cima, não deixando fazer preços superiores, tá? Perder uma oportunidade é um medo clássico do trader e do investidor. O trader espera e espera antes de finalmente entrar, exatamente no momento em que o mercado está girando e eles devem estar pensando em sair. E isso que os insiders, big players, grandes players, né, e grandes operadores confiam. O trader teme. Então, quando eles veem dois lados do mercado a partir de suas posições únicas, quer dizer, lembre-se, eles veem os dois lados. Então, eles conseguem ver os dois lados do mercado, os compradores e os vendedores. Então, eles estão na vantagem. A gente tem que entender que eles sabem o que está acontecendo e a gente tem que ir atrás desses movimentos, dessas anomalias, para que a gente entenda o que o mercado está fazendo ali. Qual é a intenção real do mercado naquele ponto, naquela operação. Tá? O que realmente está acontecendo ali naquele candle é uma batalha. O primeiro sinal de luta real, com os big players desesperados para limpar seus armazéns antes de mover o mercado baixo e rápido. Então, eles encheram aqui os armazéns, o mercado subiu, aqui eles já estão desesperados para vender, porque esse mercado vai voltar aqui para baixo para eles comprarem de novo, para que esse mercado suba, eles vendam aqui de novo, esse mercado cai, eles compram de novo e assim por diante, tá? O mercado não é receptivo a preços mais acima nesse caso, mas os big players não conseguem baixar no mercado até que estejam prontos. Então, muitas vezes, eles não vão deixar também o candle cair muito, porque eles precisam vender. Então, eles ficam, compra numa ponta, vende na outra, compra numa ponta, vende na outra, até ele desovar todos esses contratos que ele tem ali para desovar. E assim a batalha continua. Né? Então, a gente vai ter mais exemplos para o final do livro. Então, eles mantêm o preço no nível atual, atraindo compradores. Então, igual a gente fala de Wyckoff, então ele ameaça fazer um rompimento da máxima, entra a gente comprando, aí ele vende para essas pessoas, aí ele vem aqui o pessoal vendendo.
Aí ele faz esse pessoal recomprar e ele vende para esse pessoal que está recomprando. Então ele fica trabalhando até que ele zere toda a posição dele, tá? Evitando qualquer aumento real no preço. Esse é um dos muitos relacionamentos clássicos para procurar em seus gráficos. E relacionamento de anomalia e de validação, tá? Então, só completando aqui, ó. O VPA aplicado a um gráfico de 5 minutos renderá tantos negócios operativos de baixo risco quanto um gráfico diário, semanal ou de longo prazo. A análise é a mesma, só vai mudar que você vai mudar o time frame das suas operações, tá, pessoal? Então, deixa eu ver aqui mais. Aqui, ó. Sempre temos uma anomalia que define o toque de alarme. Então, a gente sempre vai ter no mercado, a gente sempre vai procurar essa anomalia que define o toque do alarme. O primeiro passo é estabelecer onde estamos em qualquer tendência. Se a gente está numa tendência, se a gente está numa congestão, se a gente está numa distribuição, se está no início de uma tendência. Então, a gente estabelece uma possível base, onde talvez o mercado tenha sido vendido por algum tempo, mas agora está olhando para uma grande reversão. Então, a gente viu o mercado caindo, ele estabelece uma base e a gente está olhando isso aqui por uma possível reversão, tá? Ou seja, ou talvez a gente esteja só na metade do caminho. Então, a gente pode estar na metade do caminho onde ele pode continuar caindo, tá? Para cima ou para baixo. Então, a gente vai estar apenas observando uma pequena retirada ou uma possível reversão de tendência de longo prazo. Então, a gente vai estar olhando esse movimento. Decidir onde a gente está na tendência, onde trazemos algumas de nossas ferramentas analíticas, assim, que a gente vai mais ajudar a gente, né? Que ajuda a complementar o VPA, que nos dá a triangulação que a gente precisa. O que significa? A gente vai usar ferramentas de análise técnica para que a gente entenda em que momento que a gente está de alta, de baixa, de congestão, de distribuição, para que a gente traga a ferramenta do VPA e dê a entrada que a gente precisa para entrar numa operação, tá? Então, isso é bem legal. Tá? Ao julgar onde a gente está na tendência, né, e os potenciais pontos de reversão, a gente vai estar sempre buscando suporte e resistência. Padrões de vela, velas individuais, linhas de tendência. Tudo isso vai ajudar a fornecer os lugares da rotação do mercado e ajudará a identificar onde está a ação, né, onde estamos na ação do preço no gráfico, onde a gente está no price action, onde a gente está ali testando suporte, resistência, tendência de alta, tendência de baixa e tudo mais. Então, uma perspectiva, se a gente quiser, em uma estrutura, para julgar o significado da nossa análise de volume e preço, a gente quer dentro de uma estrutura julgar o que significa aquela estrutura dentro de volume e preço. Então, a gente vai julgar, isso aqui é uma estrutura de acumulação, de distribuição, então os preços estão acumulando aqui, estão distribuindo ali, aqui eu tenho uma força compradora, aqui eu tenho uma força vendedora, e assim a gente vai seguindo aí as nossas análises, tá? Então, por exemplo, exemplos de múltiplos candles. Então, eu vou deixar esse aqui, pessoal, para a gente falar no próximo vídeo, senão vai começar a ficar muito longo o vídeo aí, o pessoal acaba não assistindo porque ficou um vídeo muito longo, tá? Então, eu vou dar uma pausinha aqui e vou gravar o próximo vídeo para vocês. E agradeço a todos, um abraço a todos, não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar, né? Bom fim de semana aí, boa semana a todos aí quem estiver assistindo e um abraço para vocês, até mais.